Eu sou Marcelo Schweller, sou médico pneumologista, fiz minha formação aqui na Unicamp, em Campinas. Me formei em 2002 como médico, depois clínica médica, pneumo, e em 2010 comecei meu doutorado, né, defendi em 2014, numa área de educação médica mesmo, com a ideia do ensino de empatia no curso de graduação, que é uma grande polêmica, né? Talvez a gente converse se empatia dá para ensinar ou não, dá para aprender ou não. E foi um tema que cada vez mais eu fui me encantando, porque conforme você estuda, você vai tendo benefício pessoal com ele, e aí você aplica mais no seu dia a dia e você ganha mais benefício pessoal. Acho que essa é uma coisa que a medicina traz pra gente, né? Às vezes a gente consegue aplicar primeiro uma coisa na medicina para depois aprender pra nossa vida, né? Esse foi um tema que, além de me encantar, me melhorou. Verdade. Show de bola. Show de bola. Marcelo, e antes da gente começar a falar de empatia, fala um pouquinho pra gente. Eu sei que não é o objetivo desse nosso papo aqui. Hoje você está como convidado, mas fala um pouquinho do médico Marcelo. Como que você conheceu o CVM? Bom, minha carreira foi engraçada, porque eu decidi a medicina sem ter certeza da medicina, né? Muito jovem. Depois eu decidi a clínica médica sem certeza da clínica médica. Decidi a pneumo sem certeza da pneumo. E acho que a cada paciente, a cada ano, a gente vai reforçando as decisões que a gente tomou, né? Eu sempre fui um médico, ama muito a medicina, e eu acho que eu dei sorte porque eu gostava de todas as especialidades. Todas não, quase todas. O caminho que eu escolhi eu gostei muito, talvez eu gostasse de outros também. Eu trabalho hoje basicamente em duas frentes, né? Desde 2007, quando eu terminei minha residência. Eu passei a ser professor de medicina de emergência na Unicamp, e ao mesmo tempo comecei meu consultório de clínica médica e de pneumo. Então foi simultâneo. De lá pra cá, tô nessas duas frentes. Vai chegando agora 40 anos de idade, mais pandemia, mais filhos, aí você chega no momento de reavaliar a vida. Então, eu encontrei o CVM num momento de reavaliar minha vida. Eu até fui procurar aqui, Sidney. O primeiro e-mail do CVM que eu tenho na minha caixa de e-mails é 27 de abril de 2019. Eu não sei como que vocês estavam aí no começo ou não, né, nesse momento. Não sei que turma que vocês estavam abrindo nesse momento, mas eu encontrei esse e-mail de 27 de abril de 19. E eu lembro que bem próximo disso, eu vi alguns dos seus primeiros vídeos, talvez, e acho que eu não encontrei esse e-mail, mas acho que eu mandei um e-mail para você, eu te encontrei de alguma outra forma, para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto que nós estamos conversando hoje. Então essa live está sendo programada há pelo menos 2 anos. Preciso confessar que a culpa da demora foi minha, porque eu que fiquei de te dar uma resposta e não dei. Hoje chegou. E aí eu conheci o CVM assim, eu não lembro exatamente em qual mídia social que foi, talvez YouTube, não tenho certeza. Já tinha terminado meu doutorado, já estava faz tempo fora do doutorado, mas eu vi você falando muitas coisas nas quais eu acredito. Muito. Sempre que a gente encontra alguém falando muito parecido com a gente, dá vontade de conversar, né? Agora que eu tô pensando, essa talvez seja a dificuldade de empatia. A gente tem que conseguir conversar bem também com quem fala totalmente diferente da gente, né? Então é fácil conversar com quem fala igual, mas talvez nosso tema hoje seja falar com quem fala diferente, né? Sim, verdade. E aí, então, já me fala, por que você escolheu empatia, Marcelo? Por que você escolheu empatia como um tema para um doutorado, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, mas para um doutorado são 4 anos de estudo, então uma revisão bibliográfica gigante, que no final desse doutorado você tem que entregar algo novo para o que já existe. Pelo menos é o que eu aprendi sobre o doutorado, né? E, geralmente são temas que são realmente relevantes para quem estuda ele. Então, pergunta para ti é essa, né? Por que você escolheu esse tema? Eu acho que a semente começou na faculdade, de eu ver alguns professores muito especiais atuando com muita empatia, mas não era uma coisa que eu planejava estudar. Quando eu estava na faculdade, eu não tinha ideia de que eu ia fazer pesquisa, de que eu ia fazer pesquisa com educação e assim por diante, mas já vi ali alguns professores obtendo resultados muito acima da média por serem professores especiais na questão do cuidado com o paciente, da empatia. Na residência, principalmente no pronto-socorro, na enfermaria, mas também nos ambulatórios, eu fui entrando em contato com as histórias de vida de alguns pacientes que marcaram muito, né? Alguns casos daqueles que ficavam muitos meses na enfermaria, alguns pacientes muito emblemáticos no ambulatório, casos muito graves no pronto-socorro, e aquelas histórias foram ficando marcadas na minha memória. No final da residência, no último ano de residência de pneumo, é um ano em que a gente, como último ano de residente, a gente já começa a participar mais intensamente do ensino com os alunos, né? Nos ambulatórios, discutir caso e tal. E ali eu descobri que eu queria ser professor, que eu gostava muito, que eu me dava bem, e acho que é uma questão muito parecida da relação médico-paciente e a relação professor-aluno. Então, precisa de muita empatia, cada aluno é de um jeito, cada aluno aprende de um jeito, mas eu ainda não sabia que eu ia fazer pesquisa. Comecei a trabalhar no consultório, comecei a trabalhar como preceptor de alunos residentes no pronto-socorro da Unicamp, e aí em 2009, começo de 2010, decidi seguir a carreira acadêmica. E para seguir a carreira acadêmica de uma forma formal, você precisa do doutorado. Eu não tinha vontade de ir para pesquisa em biologia molecular, pesquisa clínica, né? Clínica, né? Também é muito difícil no Brasil, tem
Tem algumas dificuldades ali que iam tornar isso quase impossível. No ano em que eu decidi fazer pesquisa, imagina, no ano em que eu decidi fazer pesquisa, abriu esse curso, essa área dentro da clínica médica, da pós-graduação de clínica médica, uma área de ensino em saúde, educação médica. Então era um doutorado, um mestrado, doutorado em educação médica. Poxa, eu falei, aí eu tô dentro. Cara. Então tu fizeste direto os dois. Na verdade foi direto doutorado, porque eu tinha publicação já antes na faculdade e na residência, então deu para aplicar para o doutorado direto. Em algumas universidades você consegue fazer isso se você tiver publicação prévia. Isso é maravilhoso, porque você terminar a faculdade, residência, mais mestrado, mais doutorado é um caminho muito longo, né, cara? É o que deixa muitas vezes um médico desmotivado para seguir a pesquisa, né? Com certeza. Porque a gente já tem a faculdade mais longa e tem residência, dependendo da carreira, da especialidade, você faz mais quase uma outra faculdade, né? Então. E aí depois, mais 2 anos de mestrado, 4 de doutorado é complicado. Meu mestrado... Desculpa eu. Só para finalizar, o meu mestrado, eu tenho certeza que daria para ter feito um doutorado com a pesquisa que eu fiz, entendeu? Só que aí a gente termina esgotado e aí enfrentar mais 4 anos de novo, aí eu dei um pause. Então. Perdão. Imagina. Então, aí foi isso. Abriu essa área de ensino em saúde. Era uma área que me interessava. O professor que ia ser meu orientador, o professor Marco Antônio Carvalho Filho, também é baita professor e a gente estava já pensando em fazer simulação na Unicamp, começar a ir para simulação. E a gente fez um curso de simulação e a gente pensou, simulação de emergência é fundamental. Você vai colocar os alunos para atender antes de serem médicos, para aprenderem a fazer aquilo antes de atender na prática. E a gente começou a pensar, será que a consulta médica é tão mais fácil assim do que o atendimento de emergência? Será que a consulta médica é tão mais simples assim? E nossa resposta foi não e não. Nem é mais fácil, nem é mais simples. Claro que são habilidades diferentes, é um mundo diferente, né? A emergência e o consultório. A gente percebeu que talvez a complexidade fosse outra, mas não menor. E a gente começou a pensar, se a gente vai fazer uma simulação de emergência, nós vamos ter que fazer uma simulação de consulta. E meu doutorado foi isso. A gente criou uma simulação de consulta médica. O que foi principalmente diferente foi com atores profissionais formados na Unicamp, que hoje são referência no Brasil em paciente simulado, né, paciente padronizado. E aí, em vez de fazer consultas de 5, 10 minutos na simulação, que é o que costuma acontecer, né, só para treinar, olha no olho, dê a mão pro paciente, fale seu nome, pergunte o nome. Isso é o mínimo, né, Sidney? É o absoluto mínimo, né? A gente falou, não, vamos fazer consulta com o tempo que o aluno quiser levar para atender esse paciente. Vamos discutir isso com profundidade. Desde 2010, 2011, então há mais de 10 anos, toda quinta-feira à tarde a gente faz uma simulação de consulta. Mais de 1.000 alunos da Unicamp já passaram por esse treinamento. E meu doutorado foi esse. Aí como é que entrou a empatia? A gente queria fazer pesquisa qualitativa, mas a gente queria também ter alguma coisa quantitativa. E apesar da empatia ser só uma das ferramentas, uma das coisas que o médico precisa ter na consulta, a gente descobriu naquela época que empatia era algo que era possível medir. Exatamente, com questionários tanto preenchidos pelo próprio aluno ou pelo próprio médico, ou como pelo paciente, ou até pelo ator que estava sendo atendido por esse aluno. E aí a gente mediu coisas qualitativas, abertas, e mediu empatia fechada, tanto no ponto de vista do aluno, como do ponto de vista do ator. E aí a gente descobriu que quando a gente fazia essa simulação no 4º ano, aumentava a empatia. Do 4º para o 6º ano, perdia empatia, que é o que a literatura médica mostra em média, né, que acontece. E no 6º ano a gente fez de novo a simulação, aumentava de novo a empatia. Então, não só a gente fez a hipótese e confirmou que empatia é possível de mudar, né? Como também a gente viu que é necessário que isso seja treinado repetidamente. Não é uma coisa que você treina e tá pronto.